A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Leituras de mim mesma. Márcia Maria Cruz entrevista Dalva Maria Soares. Classificação livre. Recurso de acessibilidade Libras. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar mais uma atração da quarta edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, que acontece nesse período entre 10 a 20 de agosto. O FliBH tem como tema Virando a Página, livro e leitura tecendo amanhãs, com a curadoria das escritoras e professoras Madu Costa e Ana Elisa Ribeiro. A realização deste festival é fruto da parceria da Fundação Municipal da Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte e do Instituto Periférico. Você pode nos acompanhar pelo portal Belo Horizonte e pelos canais do FliBH no Facebook e no Instagram. Eu sou Márcia Maria Cruz, sou jornalista, sou negra de pele clara e uso cabelo com tranças que vão até a cintura. Uso camisa rosa, calça preta e estou hoje aqui na casa da Dalva Maria Soares, na sala onde nós vamos ter um bate-papo, uma conversa. Dalva Maria Soares nasceu em Baldim e veio para Belo Horizonte em 1981 com a família. Eles vieram em busca de melhores condições de vida e aos 15 anos, Dalva veio morar no bairro Aparecida, onde nós estamos hoje. Dalva é doutora em antropologia e começou a escrever em 2014, quando ela voltou do estágio doutoral sanduíche que ela fez em Lisboa. Retornando a Baldim, ela imaginava, que seria um espaço interessante para ter sossego para escrever a tese. Mas os textos começaram a surgir na vida da Dalva. Ela começou a falar sobre a cidade de onde ela nasceu, dos vizinhos, do dia a dia, do pôr do sol, e colocava esses relatos nas redes sociais. Também mostrava para os vizinhos e, com muito sucesso, os textos começaram a ser comentados, as pessoas gostavam muito do que ela estava escrevendo e, de repente, quando a Dalva percebeu, ela já tinha 450 crônicas escritas. Ela defendeu o doutorado em 2016 e ficou em Baldim até 2018. Depois, desse tempo em Baldim, ela resolveu publicar essas crônicas. Nós vamos conversar um pouco com a Dalva para ela nos contar esse percurso em que ela se transformou em escritora e ela nos contar um pouco do que motiva essa escrita. Oi, Dalva, obrigada por nos receber aqui na sua casa. O prazer é meu, eu que agradeço o convite, é uma honra, eu que sou participante do FLI, sempre como espectadora, e é uma honra ser entrevistada por você que já te acompanha nas redes sociais há um tempo. Eu sou Dalva, sou uma jovem senhora, também uma negra de pele clara, uso cabelos curtos, meus cabelos encaracolados estão curtos, estou vestindo uma camiseta preta, com os dizeres Carolina, Conceição, Chimamanda, Firmina e Maya Angelou, umas das minhas autoras preferidas. Quer dizer, a gente não está só, Dalva? Não. Porque eu me incluo também nesse grupo aí. Não, obviamente, com a importância dessas mulheres, mas nesse grupo de mulheres negras escritoras. Sim. E eu queria que você contasse, a partir dessa fala inicial de você,
esse processo de se descobrir como escritora? Sim. Eu comecei, como você falou no começo, né? Logo que eu voltei ali de Lisboa, onde eu fiz o meu estágio doutoral sanduíche, fui para Baldim, né, minha cidade natal, morar na casa que tinha sido da minha mãe, onde eu passei a minha infância e começo da adolescência. E nos meus momentos de deserto ali, que eu não conseguia me deslanchar na escrita acadêmica, eu tinha o hábito de fazer minhas caminhadas pela cidade, né? Baldim é uma cidade muito pequena, 7.000 habitantes, então, a alguns metros você já está saindo da cidade, né? E quando eu voltava da caminhada, eu sempre surgiu uma crônica, né? E aí foi um público de leitor foi se formando ali à minha volta, minhas contemporâneas, né? Pessoas com as quais eu brinquei na infância, né? E que hoje já eram mães, avós, minhas vizinhas. E foram surgindo essas crônicas, né? Mas era uma escrita muito intuitiva, né? sem conhecimento de técnica, de escrita criativa. Eu costumo dizer, né, parafraseando a Adélia, que era para eu respirar melhor mesmo, né? Então, assim, era para diminuir a febre de sentir. Né? Então, eu escrevia movida por algum acontecimento, né? Ali no meu cotidiano, né? de dona de casa, de mãe, de filho, de mulher do povo, de uma acadêmica, né? Que estava escrevendo uma tese também sobre uma mulher negra. Então, era nesses momentos assim, de respiro da escrita acadêmica que eu me dedicava, escrevia essas crônicas, muito mais para eu respirar melhor, né, para diminuir a febre de sentir mesmo, do que com alguma pretensão de publicação em livro. Né? A publicação ali nas redes sociais e o retorno que eu já tinha naquela época já me atendia. Né? Eu não tinha essa pressão embora eu alimentasse um desejo oculto, né, de ser escritora, né, eu achava que não era... Eu acho que até inconscientemente, né? A gente é convencido, né? A escrita ela é tão mitificada, né? Ela é colocada num altar de tal forma que você acha que isso não é para pessoas comuns, sim, que as nossas histórias não interessam, né? Não são importantes, que só pessoas muito iluminadas escrevem, né? E a recepção que essas crônicas tiveram, elas vieram me convencer que não, né? Que as nossas histórias são importantes e que elas também merecem ser contadas. Né? As crônicas conquistaram, né, os seus vizinhos, as pessoas mais próximas, e também uma editora, né? A Carina Bassi se interessou pelos seus escritos. Em 2020 você publica o seu primeiro livro, né, que é o Para Diminuir a Febre de Sentir. Mas você já tinha também participado de outras coletâneas, né? Sim. Como foi esse processo das crônicas que você escrevia sem uma pretensão de publicação se tornarem livro? Sim. A Carine Bassi, que é uma menina muito jovem, né, aqui de Belo Horizonte, mora ali na região do Barreiro. Ela é uma poeta. Ela fundou essa editora, né, a Venas Abiertas, com a intenção de publicar escritores que estão à margem do mercado editorial, né, que não conseguem publicação fácil. E a gente acabou se descobrindo nas redes sociais, a gente se adicionou e a gente sempre conversou. E quando ela criou logo que ela criou a editora, a preferência era por coletâneas. Né? A coletânea ela fica mais barato porque a gente divide os custos. Né? Publicar um livro é caro, né? E aí, dividindo os custos entre os autores, ficava mais em conta, né? E aí ela fez uma primeira coletânea que foi Raízes, Resistência Negra. Foram 20 mulheres negras e ela me convidou para participar. Eu participei com 3 contos curtos, né? Depois ela fez uma outra edição, o Raízes 2, e também me convidou para participar. No Raízes 2 eu nem participaria, eu entrei porque uma menina não conseguiu cumprir os prazos,
né? E aí ficaria mais caro se tirasse uma pessoa, e aí eu entrei novamente. Então foi mais nesse sentido, assim. E ano passado ela montou essa coleção, né, Vozes da Ancestralidade, com 10 autores e autoras negros. E aí eu participei com esse livrinho solo, né, que são 15 crônicas desse período, né, que eu morei em Baldim. Você falou sobre ancestralidade, né? O nome da coleção é A Voz da Ancestralidade. E o livro, você traz uma das crônicas dedicadas à sua mãe, Sim. né? Falando de como era a vida com ela, né? De como era ela. Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre ela e o que te motivou a essa escrita, né? Sim. Eu costumo dizer, Márcia, que minha mãe foi a primeira feminista que eu conheci. Não que ela teorizasse a respeito do feminismo, óbvio que não, né? Minha mãe era uma trabalhadora rural, né? Que não foi alfabetizada, né? Ela não sabia, eu falo que ela não sabia ler as letras, mas que lia o mundo, né? Como ninguém. E foi sempre uma referência, assim, de mulher muito empoderada, né? Hoje, na época, eu não sabia nomear isso, né? Hoje a gente tem tem esses termos que a gente já dá conta de nomear coisas que a gente já refletia sobre. E minha mãe era uma mulher muito poderosa, assim, muito empoderada, embora não tenha tido acesso à educação formal, ela era uma mulher que refletia, que pensava o mundo, que construía teorias para explicar o mundo, né? Então, assim, ela sempre foi uma mulher muito forte, né? Era ela que ralhava com a gente, sabe? Era ela que corrigia. E papai sempre teve uma participação mais apagada ali, né? Nós somos uma família numerosa, né? Nós de 10 irmãos, e a minha mãe era que tomava conta, assim, ela era que educava, né? Então, assim, ela morreu em 2010, né? E nesse tempo, voltar a morar em Baldim, né, em 2014, entre 2014 e 2018, pós a morte dela, foi muito forte, né? Assim, suscitou em mim questões que eu tinha vivenciado ali na infância, na adolescência. E eu sempre tive ela sempre foi uma referência, assim, né? Uma inspiração muito grande para mim. Então era quase que uma homenagem, assim, né? Para essa mulher incrível, essa mulher que não foi alfabetizada, mas que criou 10 filhos, né? Nós somos 10, 9 agora porque meu irmão faleceu no final do ano passado, e 6 fizeram universidade pública, né? A mamãe sai de Baldim, vem para Belo Horizonte, buscando melhores condições para a gente de trabalho e de estudo, né? Até por ela não ter sido alfabetizada, ela queria que os filhos estudassem. Eu acho que é uma estatística muito interessante. 6 filhos num período que não tinha ações afirmativas, né? Então era muito mais difícil entrar na universidade, né? Era muito mais difícil se manter na universidade. E 6 fizeram universidade pública. Então eu acho que é uma estatística interessante para um casal de trabalhadores rurais, né? Porque meu pai era um lavrador, né? Orgulhosamente se definia como um lavrador, né? Então, ela sempre foi essa referência, né? Até hoje, né? Você falou de ancestralidade, nesses momentos difíceis que a gente tem vivido, nesses tempos brutos, quando eu firmo o meu pensamento nela, né? Quando eu me vejo numa encruzilhada, quando eu preciso tomar uma decisão, eu falo, gente, que conselho será que minha mãe me daria? Né? Ou seja, eu busco nessa ancestralidade, na força dessa mulher, né, que saiu da zona rural e que criou seus 10 filhos, né, e que eu acho incrível, porque eu falo que eu sou uma sem casa, né, eu moro de aluguel até hoje. Eu falo, velho, eu sou uma mulher que tem um doutorado. A minha mãe era uma analfabeta e deixou uma casa para os filhos. Né? Eu falo, gente, isso não é pouca coisa. Né? Uma mulher que se virava como podia, né? Vendendo coisas, fazendo biscoito, fazendo bolo, colocando a gente para vender as coisas na rua. Né? Lá em Baldim tem um campo de futebol no fundo lá de casa, e a mamãe, quando nos dias que tinha jogo, né?
campeonatos ali dos distritos ali, a mamãe colocava a gente para vender suco gelado na porta do vestiário. Eu falo, velho, essa mulher é uma empreendedora. Super. Vender suco gelado na porta do vestiário num dia de jogo, né? Então, assim, e foi assim, fazendo essas estratégias que ela nos criou, né? Então, assim, é uma referência importantíssima na minha vida, né? E até hoje, assim, quando eu me vejo diante de alguma decisão que eu preciso tomar, eu busco nessa memória ancestral, né? De alguma forma, um conselho, né? Que conselho que ela me daria para eu achar o meu caminho. Dalva, você fala, né? Eu quero a mamãe de volta. Falando da forma da comida preparada por ela, do mingau de milho verde, né? Assim, da relação dela com os netos. Você fala que sua mãe gostava muito, né, de arrumação, que ela Sim. não gostava de papel espalhado pela casa, Sim. né? Como era o nome da sua mãe? Dulce, Maria Dulce. E você fala das mulheres, né, da sua mãe e de outras mulheres de Baldim, de uma forma muito bonita, né? Tem uma das crônicas é sobre a Dona Geralda. Isso. Né? E aí eu queria que você falasse por que as mulheres aparecem na sua escrita dessa maneira tão, digamos, forte, né? Potente. Sim. É difícil essa pergunta, assim, porque eu acho que eu não sei se eu já refleti sobre isso, porque, como eu te falei, como a minha escrita é uma escrita intuitiva, né? E eu acho que a mamãe sempre foi uma presença muito forte, né? Nós somos 7 mulheres e 3 homens, né? Os filhos. E a mamãe, ela não criou nenhuma das filhas para o casamento, né? Ela viveu uma experiência de violência doméstica com meu pai, né? Então, assim, ela não queria que repetisse com as filhas, então ela não nos criou para ser mãe, ela não nos criou para casar, ela achava que a gente tinha que ser independente, ter sua profissão, estudar e viajar e conhecer o mundo. E então, assim, ela sempre teve uma presença muito forte, assim, né? E eu cresci rodeada dessas mulheres, né? Então, eram mulheres que buscavam lenha, né? Eram mulheres que batiam enxada, né? A Dona Geralda, por exemplo, é uma mulher que construiu a própria casa, né? Com a ajuda do marido e dos filhos. Ela que construiu o adobe, né? Ela que furou o buraco no fundo do quintal, buscou a bosta de vaca nas fazendas, né? E para dar a liga ali, e a casa dela está lá de pé até hoje, né? Então, a própria Dindinha Maria, né? Que era madrinha do meu irmão, que também está numa crônica do livrinho, ela era cunhada da minha mãe e ajudou a mamãe a criar os filhos, né? Então, assim, meu pai era um lavrador, ele não tinha terra, né? Ele era um meeiro, né? Ele trabalhou a vida inteira em terra de outras pessoas. Quando ele não conseguia terra para plantar, e era a única coisa que ele sabia fazer, era lavrar a terra, a mamãe que tinha que se virar para pôr comida, né, na mesa. Então, mamãe fazia tapete de retalho, coxa de retalho, sabão caseiro, ela plantava horta, né? Então, assim, a gente vendia o quissuco, vendia pipoca na praça no dia do padroeiro, vendia merenda no grupo escolar, no colégio. Então, assim, eu cresci vendo a força dessas mulheres, né? Então, assim, a forma como elas apareceram nas crônicas foi uma forma muito natural, né? Assim, porque eu cresci cercada, né? Com essa força dessas mulheres, criando seus filhos, né? E eu falo numa das crônicas, inclusive parafraseando a Adélia, que são as mulheres que sustentam, né, os pilares do mundo, embora o nome delas, né, não estejam nos livros. Sim. Então, foi uma forma de colocar o nome dessas mulheres anônimas, né? Mas que sustentam, né? Que são responsáveis por esse trabalho reprodutivo, né? Que não aparece, que não conta, né? Mas que sem ele o próprio capitalismo não se sustenta, né? Alguém tem que lavar roupa, né? Alguém tem que cuidar dos meninos, tem que cuidar das crianças, né? Então, assim, esse trabalho reprodutivo, ele inclusive devia ser remunerado, né? Sim. Agora, por exemplo, na Argentina, as mulheres vão se aposentar
porque chegaram à conclusão que o trabalho de cuidado com os filhos é um trabalho que merece ser reconhecido, né? Então, assim, são essas mulheres que sempre estiveram à minha volta, né? E de uma maneira natural isso surge na minha escrita. Eu achei linda a maneira como você escreve, porque você mostra que essas histórias dessas pessoas que são vistas como pessoas comuns são histórias maravilhosas, né? Que são histórias da literatura, Sim. né? E você faz uma costura, né, entre esses personagens de Baldin, né, mostrando o dia a dia, a fala, o jeito, né? Essa história mesmo da Dona Geralda buscar a bosta de boi para fazer o adobe é muito bom, né? Mostrar, né, esse processo de construção das casas e, ao mesmo tempo, você também busca referências na mais alta literatura, né? Mas sem nenhum pedantismo, né? Você coloca autores como Guimarães Rosa, Adélia Prado, né? O próprio Fernando Pessoa, né? Que inspira o título do seu livro. Você traz esses autores para conversar com essas pessoas simples. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa forma de escrever, né? Se isso foi algo pensado ou se nasceu naturalmente, né? Essa costura entre as pessoas comuns, né? E esses autores da nossa alta literatura, digamos assim, né? Se a gente, não sei se esse é o termo correto, Sim. mas autores de grande reconhecimento. Sim, o cânone, né? Do cânone. É interessante essa sua pergunta, porque não é consenso. Eu recebo críticas, porque eu referencio muitos autores, né? E, ao mesmo tempo, recebo elogios de pessoas que falam, velho, os autores que eu gosto estão todos lá referenciados, né? Como eu sempre tive essa preocupação com plágio, né? Esses autores que eu referencio são autores que me respondem, né? Uma crítica que eu recebo, inclusive na minha tese de doutorado, é que as referências são muito mais literárias do que da teoria antropológica, porque a literatura sempre me respondeu muito, né? Quando eu li Guimarães Rosa pela primeira vez, foi um assombro, porque a linguagem dele era a minha mãe e meu pai falando. Eu não tive nenhuma dificuldade, sabe? Eu falei, velho, sabe, todas as expressões que a minha mãe e meu pai usavam estavam lá. Trupicar, rodilha, sabe? E eu achei aquilo incrível, um cara, um poliglota, um diplomata traduzido, sabe, pro alemão, né? Os alemães têm paixão com Guimarães Rosa. E quando eu vi que aqueles personagens pareciam com os meus vizinhos, né? O meu irmão parecia um personagem saltado de algum conto de Guimarães Rosa. Então foi um assombro, da mesma forma que a Adélia, né? A Adélia é como eu, uma mulher, né, do interior, mãe de filho, né? Que ela fala, eu só tenho cotidiano. E eu me vi ali também com minha vida ordinária, né, de mãe de filho, de uma mulher, de uma jovem senhora que voltou a estudar depois de velha e que tinha uma tese para escrever, né, e que estava ali às voltas com a panela também. Então, assim, a poesia de Adélia me respondia, né, a poesia do Fernando Pessoa me responde. Então, assim, é uma coisa muito que natural. E como eu te falei, esses textos não foram escritos com pretensão de publicação, né? Hoje eu tenho outros projetos, né? Hoje eu já caminhei, hoje eu fui fazer curso de escrita criativa, eu namoro um escritor, né? Um escritor que é um autodidata, que foi estudar gramática, porque ele fala que se é uma ferramenta, você precisa aprender a manejar a ferramenta, um pedreiro precisa aprender a manejar as ferramentas, um marceneiro da mesma forma, e um escritor também. E a convivência com esse escritor, né, com o namorado escritor, ele também me convenceu que eu preciso dominar as ferramentas. Então, hoje, eu já tenho uma preocupação estética muito maior,
né? Sim. Eu estou trabalhando num livro, num romance, eu comecei um romance e a minha preocupação agora é muito diferente dessas crônicas, né? Mas eu me vejo num processo de aprendizado, né? E é uma coisa, inclusive, que eu converso com meu namorado, porque ele vive na periferia de Porto Alegre e que foi servente de pedreiro, foi um auxiliar de cozinha, foi supridor de supermercado e agora conseguiu publicar por uma grande editora, e a gente conversa disso, né? Aí às vezes as pessoas falam, nossa, ele surgiu do nada, e ele não surgiu do nada, ele estudou muitos anos para escrever, e da mesma forma, né? Ou seja, às vezes parece que a gente começou agora, né? Mas assim, é um repertório que foi sendo acumulado ao longo de décadas, né? Eu fui leitora desde os meus 6 anos de idade, ia para a biblioteca da minha cidade ler. Então, assim, a gente vai acumulando, né? E chega uma hora que você quer colocar, você também quer escrever porque você não se reconhece nas histórias, né? Então, assim, quando eu comecei a entrar em contato com literatura como... eu fui revisitar Carolina, fui ler Conceição Evaristo, que aí eu fui ver personagens parecidos com a minha mãe, né, parecido com as minhas irmãs, parecida comigo, com as mesmas angústias, né, de ter sido empregada doméstica, de ter trabalhado no subemprego. Eu falei, velho, eu também quero escrever. Eu quero escrever sobre esses personagens que parecem comigo, personagens que têm as mesmas angústias que eu, né? Então, assim, essa escrita surge nesse caldeirão, assim, a leitora, né, se confunde muito com a escritora, né? Eu falo assim, eu não consigo começar meu dia sem ler, né? Então, assim, a leitura para mim é uma reza, né? É um reconectar, assim, com o sagrado, com o divino. Então, o meu namorado, ele fala isso, ele fala, gente, as pessoas falam assim, nossa, mas como é que você escreve tão bem? Ele fala assim, gente, eu penso como é que as pessoas não escrevem, né? Porque é uma maneira de você conseguir se expressar muito bacana, né? Ou seja, e aí nesse confluir, assim, de leitora que eu acho que surge a escritora, sabe? Sim. E uma das suas crônicas você fala de confissões, né? Aí você vai citar alguns autores, entre eles Conceição Evaristo, falando dessa coisa da escrevivência, né? E aí, Dalva, quando você fala que a leitora se confunde com a escritora, e pensando nesse processo, né, de escrevivência, eu gostaria que você falasse também em que medida a sua escrita, a escrita de Conceição Evaristo, de outras mulheres, né, possibilitam ou conquistam outros leitores, né? Ou democratizam a literatura, fazem com que os livros passem a ser do interesse de outras pessoas, né? Sim. E que a leitura não seja algo tão distante da vida das pessoas. Sim. E você sabe que isso é uma coisa que eu tenho refletido muito, né? Primeiro, essa necessidade de fabular que a gente tem, né? A gente tem uma necessidade de fabular. A fabulação é do humano, né? Isso é o que nos distingue dos animais, é a linguagem, né? Então, quando a gente vai contar uma história, a gente não conta de qualquer jeito, né? Você faz um suspense, você sabe o que aconteceu, né? Ou seja, isso é do humano. Infelizmente, né, a literatura ela foi colocada no altar, né? Como se ela fosse só para pessoas iluminadas, muito especiais, né? E eu acho que, né, a Conceição fala, inclusive, que Carolina, né? Não é à toa que essa... Né? Essa camisa. Carolina, linda. De quem eu sou devota, a Carolina, ela fundou uma linhagem, né? E ela fundou uma linhagem de mulheres negras, de mulheres pobres, que se viram, né, na possibilidade de escrever, né? Eu admiro muito Carolina, eu acho que Carolina é uma artista incrível, eu acho que ela foi aprisionada no quarto de despejo, né? Agora a gente precisa ler as outras obras de Carolina.
Ela não escreveu só um diário, ela tem, né, deixou mais de 5.000 páginas manuscritas que agora vão ser publicadas, né, por uma grande editora. Agora, no mês de agosto, já está saindo aí nova edição do Quarto de Despejo e Diário de Bitita. E é engraçado porque a Conceição conta isso, né? Ela fala que ela leu o Quarto de Despejo junto com a família. E a mãe dela, Dona Joana, depois que terminaram a leitura de Quarto de Despejo, a Dona Joana foi escrever o próprio diário, né? Esse diário está na internet, ele foi escaneado, e a coisa mais linda do mundo, com uma letra cursiva maravilhosa, ou seja, essa palavra, né, que instaura, que suscita afetos no outro, né? Que é a palavra de Carolina, que suscitou afetos em Conceição, que suscitou afetos na mãe de Conceição e Dona Joana, que suscitou afetos em mim, né? Ou seja, é um exercício, né, que eu acho de tirar isso, a literatura desse lugar, desse altar, né? É desmitificar. Todo mundo pode escrever, sim. Todo mundo pode escrever. E é interessante porque a própria Conceição fala disso, ela fala, olha, se existe uma literatura universal, é a literatura que é escrita a partir da experiência da mulher negra. Porque essa literatura vai contemplar todo mundo, né? Então, assim, eu tenho... Exatamente. Eu tenho paixão... A ideia de universal é o que contempla todo mundo, exato. Né? Então, assim, uma literatura onde a mulher negra se aparece, está fora, e se aparece de maneira estereotipada, né? É uma literatura... Essa literatura não é universal, né? Eu tenho paixão por Clarice Lispector, né? O próximo livro que eu estou escrevendo, o romance, é inspirado na obra de Clarice, mas nada me irrita mais do que a maneira como Clarice fala das empregadas. Sim, porque é uma posição de classe, né? Exato. Ela era mulher de embaixador, né? De classe, né? Assim, classe alta, né? E é engraçado porque eu tenho curiosidade de saber das empregadas. Então, assim, eu quero saber quem era aquela empregada, quem era aquela Aninha que ela fala na crônica, que queria ler um livro dela e que ela não quis emprestar porque era muito complicado e a empregada não ia entender. E a empregada vira para ela e fala, não, eu não gosto de água com açúcar, eu gosto de coisa complicada. E eu me vejo nessa Aninha porque eu também fui empregada doméstica, eu também gostava de ler. Então eu fico querendo saber qual que é a biografia de Aninha, de onde que a Aninha vem, o que a Aninha lia. Se ela não gostava de água com açúcar, o que ela lia? Muito provavelmente a Aninha podia ler Guimarães Rosa. E aí? Né? E por que essa patroa não quis emprestar um livro dela para ela? Então, assim, eu tenho muita curiosidade de saber dessas personagens que são parecidas comigo, né? Sim. Que viveram as mesmas angústias, que são as minhas angústias também, né? Não sei se eu te respondi. Sim, super. Você fala, inclusive, no livro que você é uma mulher do povo e mãe de filho, né? Sim. Que é desse lugar que você escreve, né? Sim. Você está falando também dessa experiência, não sei se você teve como empregada doméstica, sim. Você passou por essa situação? Lá em casa, as 7, nós somos 7 irmãs, as 7, todas as 7, em algum momento, foi empregada doméstica. E isso é uma questão que diz muito do Brasil, né? A gente pensar desse lugar e dessa relação que você está dizendo da Clarice com a empregada, né? Desse negar esse lugar do simbólico, dessa produção, sim, né? Sim. E hoje, talvez, na literatura, isso está sendo reivindicado pelas mulheres negras, né? Sim. Como você tem visto essa produção, Dal? Você acha que a gente já conseguiu contrabalancear, né, uma produção que nos estereotipava ou que a gente nem mesmo aparecia? Ou ainda tem muito a se produzir? Eu acho que teve um movimento, né? A própria Angela Davis fala isso, né? Ela fala, olha, se você quer mexer nas estruturas, você tem que movimentar a mulher negra, né? Porque ela que está na base ali. Eu penso, Márcia, que os últimos anos que a gente viveu, né, antes do golpe, e que levou negros e periféricos para as universidades, né, a partir das ações afirmativas. Eu, inclusive, voltei a estudar
por conta das ações afirmativas, né? Sim. Eu falo que o primeiro agradecimento da minha tese é ao povo brasileiro. Eu criei meu filho com dinheiro de bolsa, eu criei meu filho com dinheiro de bolsa de mestrado, com dinheiro de bolsa de doutorado, né? O povo brasileiro me bancou durante 9 meses em Lisboa, né? Meu filho teve a oportunidade de estudar numa escola pública lá, onde ele tinha colegas de mais de 20 nacionalidades diferentes. Eu penso que as ações afirmativas, né? Essa quantidade, né? Hoje, quando eu visito as universidades, né? Eu vou falar sobre Carolina, eu vou falar sobre o meu livrinho, eu fico impressionada com a quantidade de coletivos feministas, de coletivos negros, muito diferente da época que eu estudei, né? Eu estudei na década de 90, né? Então, e foi muito difícil, um ambiente hostil para quem vem de onde eu venho, né? As universidades. Até mesmo no doutorado, eu sofri discriminação, sofri racismo, meu filho também, né? Eu fui estudar em Florianópolis, né? Santa Catarina é um estado majoritariamente branco. Então, assim, esse movimento, ele deu uma mexida nas pautas. Então, hoje, tem uma galera muito combativa, sabe? Sim. E tem uma coisa, eu acho que as estruturas, eu acho que esse movimento de golpe, inclusive, foi uma reação conservadora a esse balanço que a gente teve nas estruturas. Mas eu acho que a gente tem um caminho longuíssimo ainda pela frente. Eu penso que o próprio mercado literário já percebeu que tem demanda e que o povo negro periférico consome literatura. Não é à toa que Djamila está sempre entre os mais vendidos, né? O próprio Torto Arado, né? do Itamar, né? Que virou um best-seller. Ou seja, existe uma demanda aí que eu acho que o próprio mercado já percebeu, né? E porque essas pessoas sempre escreveram, né? Essas pessoas sempre escreveram. Olha, Carolina, Quarto de Despejo completou 60 anos de publicação, né? Então, assim, eu penso que a gente deu alguns passos, sabe? Mas eu acho que tem um caminho muito longo ainda pela frente, sabe? De desconstruir, de tirar a literatura desse lugar, né? De que ela sempre esteve e como diz meu namorado, de entregar ela para o povo, sabe? É um direito humano, sim, né? Ler e escrever é um direito de todo mundo. Nem todo mundo quer escrever para ganhar o jabuti. Às vezes a gente quer escrever só para diminuir a febre de sentir mesmo, só para respirar melhor. A escrita também tem essa função terapêutica, sabe? Eu acho que todo mundo tem esse direito. E você faz algo que é muito legal nas suas redes, que é a leitura, né, das crônicas. Tem a leitura você mesma fazendo, sim, tem outras pessoas lendo. E eu acho que isso também, eu estou fazendo essa referência, porque quando a gente está falando desse processo de democratização da leitura e da literatura, esse movimento também de tornar os textos, oralizar os textos, né? Fazer com que eles sejam falados mesmo, né? Isso também se tornou em um movimento muito potente, né? Que são os saraus de poesia e tal. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre essa estratégia, né, nas suas redes sociais, se é algo que você faz a partir desse entendimento de democratização, né? Como que é isso, né? Como que essa leitura aparece ali, né, das suas crônicas? Olha, é interessante porque foi tudo muito espontâneo, sabe? Não foi nada premeditado, né? Normalmente as pessoas que acessam o livro, elas leem, né? E publicam nas redes dela e manda aí para mim, os vídeos ficam muito bonitos. E eu também gosto disso, porque a partir do momento que eu percebi que eu formava opinião, ainda que em nível micro, sabe? Sim. Ali no meu círculo ali de amigos, na minha bolha, né? E assim, eu falo, inclusive, eu brinco, falo, gente, as editoras deviam me contratar, porque eu já vendi muito livro, porque eu escrevi sobre eles, porque eu li trecho deles, né? Então, e publiquei nas minhas redes. Então, eu acho que as pessoas gostam de ler, sim, as pessoas gostam de boa literatura. Só que as pessoas
muita gente não lê porque não se reconhece na literatura que é produzida. Né? Eu mesma, que tenho feito nos últimos anos um movimento de ler mulheres negras, eu tenho tido... Primeiro eu comecei no movimento de ler mulheres. Né? Falei, não, vou priorizar mulheres. E depois eu comecei no movimento de ler mulheres negras. Eu tenho tido dificuldade de ler mulheres brancas e tenho tido muita dificuldade de ler homens. Né? Esses dias eu terminei, eu estou numa fase agora das afro-americanas, e eu terminei de ler a Alice Walker. E eu estou enlouquecida. Eu falei, gente, como que eu levei 55 anos para ler Alice Walker? Eu terminei essa semana o primeiro romance dela, né? A Terceira Vida de Grande Copperland. Eu falei, velho, como assim? Ninguém nunca me falou desse livro, sabe? Então, olha só, eu também li recentemente Alice Walker. Porque teve um movimento também de ressuscitar, né, esses grandes clássicos, que eu acho que vem na esteira dessas ações afirmativas, sabe? Desses novos expoentes que têm publicado, né? E eu acho, olha, eu falo sem sombra de dúvida, sem medo de errar, Márcia, se tem alguma coisa bacana acontecendo hoje, essa coisa passa pela periferia e passa pela mulher preta. Olha as medalhas que a gente acabou de ganhar. Pois é, linda, sabe? Né? Rebeca Andrade, maravilhosa. E eu fico pensando que se o país, ao invés de exterminar a juventude negra, como faz, né? Onde um jovem cai a cada 23 minutos, investisse, eu fico pensando no tanto de Rebeca que esse país extermina pela mão do Estado, sabe? Gente que podia estar escrevendo, estar publicando livro, estar ganhando medalha, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um trabalho imenso pela frente. E eu, como diz a Adélia, eu só tenho o meu cotidiano, eu só tenho esse mundinho. E na minha bolha, sabe, eu procuro fazer de alguma forma, sabe? É trabalho de formiguinha, sabe? Uhum. Mas quando eu recebo uma carta, né, que vem pelo correio de uma senhora que teve acesso ao meu livro, sabe? Porque alguém leu e comprou e deu de presente e fala, olha, me dá mais dicas de leitura porque eu também quero escrever. Eu falo, gente, já valeu a pena. Com certeza, né? Você está falando da Alice Walker, foi lançado, na verdade, um livro de ensaios dela, sim, que foi publicado, Em Busca do Jardim das Minhas Mães. Que é um livro de 68, se eu não estou enganada. A gente está sempre muito atrasada. Acho que é 68 mesmo, quer dizer, tem um tempo, né? E agora que tem essa tradução. Mas eu acho lindo a forma como ela fala das mulheres negras, né? Exatamente buscando esse lugar, falando como a mulher negra ela sempre produziu arte, mas você não pode olhar a partir de uma compreensão, né? Clássica do que seria essa produção de arte, né? Então ela está falando que a mãe dela, o aspecto plástico da vida, a questão estética, né? A mãe dela exercitava ali na produção daquele jardim. Sim, sim. Eu vejo isso muito com a minha mãe. A minha mãe, eu falo que até a forma como ela estendia a roupa no varal não era de qualquer jeito, sabe? Era em tons de degradês, do mais claro para o mais escuro, das roupas de criança para as roupas de adulto. Né? A minha mãe foi uma mulher que morou em casa de chão batido, mas que buscava barro no córrego para passar no chão, né? Que passava o barro toda semana, né? Tinha que passar barro ali no fogão a lenha, onde a fumaça empretecia, tinha que passar o barro ali, porque a parede da cozinha tinha que estar sempre branca. Né? Ela bordava, né? Fazia coxa de saco, né? De linhagem, alvejado, e bordava, né? Ou seja, tinha uma fome de beleza ali, sabe? Eu venho de um lugar, né, que a gente varria até a rua, sabe? E a gente varria a rua e jogava água para apagar a poeira, né? Tinha uma estética, tinha uma preocupação estética ali com os jardins, né? Então, quando eu li esse ensaio da Alice Walker, eu, inclusive, escrevi uma crônica, meio que um ensaio, a partir desse texto, que é maravilhoso, né? Lindo, lindo. E eu ficava pensando isso. Assim, por exemplo, a minha mãe, um dia, ela me confessou timidamente que o sonho dela era ser médica. Uma mulher que não foi alfabetizada, né? Então, e uma mulher esperta, né? Eu falo, meu Deus,
o que tem coisa... Esse livro, por exemplo, que eu terminei de ler da Alice Walker, eu falei, gente, se mamãe tivesse viva, eu ia ler para ela. E ela ia enlouquecer com essa história. Então, eu fico pensando, né? E mais do que os jardins das nossas mães, na minha crônica eu falava disso, Márcia. Eu estou preocupada agora com os jardins dos nossos filhos. Sim. Sabe? Eu acho que a gente precisa preocupar, né? Se as nossas mães não tiveram direito à arte, né? Quais eram os sonhos das nossas mães, das nossas avós, das nossas ancestrais? Eu acho que a gente precisa ficar muito atento também aos sonhos dos nossos jovens, sabe? Das nossas Rebecas, né? Sabe? Porque é muito cruel, assim. Esse momento que a gente está vivendo, ele é especialmente duro para essa juventude, né? Eu tenho um filho de 19 anos que está vivendo a experiência do primeiro emprego, né? E completamente diferente do que tudo que a gente sonhou, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... o João, né? O João Pedro, o menino, né? Eu sempre me refiro a ele. O menino. E aí eu acho que a gente precisa começar a pensar nesses jardins, a cultivar esses jardins para os nossos filhos também, sabe? E você cultivou esses jardins para o João, né? E você escreveu muitas crônicas Sim. para ele, né, Dalva? E aí eu queria que você contasse, que parece que essas crônicas têm aí um propósito de serem publicadas futuramente. Você quer Sim. transformar em livros, não é isso? Eu estou junto com uma coleção de novo da Venas Abertas, né, que a Karine está organizando, e eu acredito que até o final do ano vai esse livro só de crônicas sobre o menino, né, porque eu vivi agora no começo do ano esse que eu falo de segundo parto, né, porque eu criei o João Pedro sozinha, e agora no começo do ano ele saiu de casa para trabalhar, né? E voltou para Baldim, né? Foi trabalhar numa empreiteira lá. E foi uma experiência muito difícil, né? Por vários motivos. Primeiro, porque não era o que eu tinha sonhado para ele, né? Eu sonhei e aos 18 que meu filho entrasse na universidade. E aos 18 ele estava indo para um chão de fábrica, né? Só que, por outro lado, eu tive que aprender a respeitar a escolha dele, né? Eu criei o meu filho para a liberdade, eu criei o meu filho para a autonomia e, de repente, ele fez uma escolha que não era a escolha que eu tinha sonhado para ele. Eu tive que aprender a respeitar. E a única coisa que eu pude fazer foi confiar. Falei, agora eu tenho que confiar na formação que eu dei para ele. Sim. Né? E ele sempre me surpreende muito, assim, porque ele é um menino muito maduro. Então, assim, esse livrinho começa com uma crônica quando eu decidi ser mãe, né? E termina com a crônica com ele saindo de casa, né? E ainda tem um pós-script ali que é um comentário que ele fez, né? Sobre quando ele fala, mãe, olha, você já fez sua parte, né? E eu acho interessante que é um comentário que ele faz se referindo a nós dois juntos no passado. Ele fala, não, a gente viveu, a gente correu o mundo, mas agora eu vou viver, eu quero ir sozinho, né? E por mais que isso tenha doído, eu tive que aprender a respeitar. Né? Eu falei, não, agora vai ser colocada à prova toda a formação que eu dei para ele. E eu preciso confiar, né? Eu tenho que tratar esse menino como um sujeito que ele é. Um sujeito que livre, consciente e capaz de responder pelas escolhas que ele faz, né? E aí isso vai ser... Já separei essas crônicas, são 20 e poucas crônicas, e deve sair, o livrinho deve ficar pronto até o final do ano. Você fala de livrinho, mas os seus textos são imensos, não tem nada de livrinho, só mesmo o tamanho, né? E assim, uma questão que você falou em vários momentos, né? Numa escrita intuitiva, né? Mas assim, eu pelo menos acho que mesmo conhecendo as técnicas, Sim. A boa escrita ela tem que ser intuitiva, Sim. né? Porque parte de um certo descontrole, talvez, né? Sim. Eu não tenho formação em teoria literária e talvez esteja falando algo que os teóricos não concordem, mas eu acho que a intuição traz uma beleza muito grande para os textos, né? Você falou desse processo de escrita criativa, né? Eu queria que você falasse como que você tem entendido esse percurso de escrita, né? Desse lugar do intuitivo para esse lugar mais refletido da escrita. Sim. Eu
a crônica, eu sempre gostei muito de crônica. Eu sempre gostei muito de não ficção também. Eu amo um bom romance. Mas eu sempre gostei muito de biografias, de crônicas, cartas, né? Eu tenho muitos livros de cartas, né? Cartas da Clarice pro Fernando Sabino, cartas dela para as irmãs. Eu tenho um livro de correspondência do Guimarães com os tradutores dele. Eu viajo, sabe, nas discussões, ele ali falando, né? Explicando o que é o Cerrado. Explicando Grande Sertão Veredas para o tradutor alemão. É maravilhosa a carta, sabe? Ele explicando Grande Sertão, o que é uma vereda, né? Eu viajo, assim, eu enlouqueço. E eu gosto muito dessa escrita não ficcional, né? Essa escrita do cotidiano, né? Do pé de goiaba que nasceu ali na frestinha ali do muro, sabe? Do ipê amarelo que nasceu ali sem ser semeado, né? Então, assim, essa coisa banal, eu gosto, mas eu estou num exercício agora da ficção e é difícil, sabe? Assim, é muito difícil, mas eu acho que assim, a leitura também ensina muito, né? Então, quando você fala de intuição, eu acho que essa intuição ela vem muito também porque a gente é leitora, né? Então, quando eu leio uma Alice Walker, que eu falo, velho, eu quero escrever assim, né? Então, assim... Aquilo, de alguma forma, nos alimenta, sim, e você né? começa a tentar, mesmo que intuitivamente, você começa a tentar para a forma, né? Você fala, olha, como é que ela construiu esse diálogo aqui, né? Ou seja, Alice Walker é inspirada, inclusive, em uma outra escritora, que foi a Zora Huston, né? E ela fala isso nesse ensaio. Exato, né? que é uma antropóloga que eu nunca... Olha, eu fiz doutorado em antropologia, nunca tinha ouvido falar na Zora Huston. E fui atrás da Zora, li inclusive o romance dela, Seus Olhos Viam Deus, que é maravilhoso. Eu falo, meu Deus, como é que ninguém... Eu fiz ciências sociais, fiz um doutorado em antropologia, como é que ninguém nunca me falou essa coisa do apagamento, né, da mulher negra, que era uma antropóloga e que era escritora, romancista, que produziu, assim, sabe, muita coisa. E aí eu fico atenta, né, a essa forma, né? E aí eu acho que acaba que esse processo o aprender a escrever, você só aprende escrevendo. Sim. Sabe? Não tem outro exercício a não ser esse. Agora, eu penso que eu preciso me dedicar à escrita, assim como eu me dedico à leitura, sabe? Eu acho que eu sou muito mais leitora do que escritora. Sim. E eu preciso agora, nesse processo de escrever ficção, eu preciso balancear mais, sabe? Me dedicar tanto assim à escrita quanto eu me dedico à leitura, sabe? Dalva, isso é muito legal. E assim, a gente vai caminhando para encerrar a nossa conversa. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira a gente conversando, porque nós estamos falando de um assunto que me interessa muito, né? Assim, de autoras, né? E de uma forma de escrita que eu acho que eu tento fazer também, né? Eu me filio nesse lugar também. Eu gostei muito dessa sua citação da Alice Walker, né? E esse ensaio é uma tradução da Stephanie Borges, sim, né? E eu conversando com ela, eu acho que são percursos semelhantes, né? Assim, então, quando você fala da sua escrita, da forma como você escreveu e tudo, eu me vejo muito também, sabe? Eu me reconheço na forma como você escreve, porque em alguma medida eu também faço esse percurso, né? E eu acho que esse percurso de mulheres negras, escritoras, poetas, né? De buscar em outras mulheres negras, também é algo que determina a nossa escrita, né? Como você disse, da Alice Walker retomando a Zora, você retomando, né, a Carolina, né, e Conceição retomando a Carolina, todas nós vamos retomando outras que nos antecederam, né, e isso determina muito a nossa escrita, né. Sim. Então, a gente começou você se apresentando, falando da sua camiseta, dessas mulheres. Você disse que seu filho falou que não é uma camiseta, é um depoimento, né? Eu queria então que você
falasse dessas mulheres que você estampa no seu peito. Quem são elas para você, né? O que elas representam? Poxa, olha, você sabe que é engraçado, porque essa camiseta foi feita pela Júlia, poeta, sabe, do Preta Poeta? Sei, então, ela é ótima. É, e é engraçado, porque quando eu comprei a camiseta, eu ainda não tinha lido Maya Angelou, e eu acho que eu não tinha lido ainda não está aqui a Toni Morrison, que eu amo também. Sim. E aí eu falei, velho, eu não posso ostentar essa camiseta sem ler todos esses escritores que estão aqui, né? Chimamanda eu já li todos, né? Li Maria Firminda, né? O Úrsula. E Carolina é precursora, né? A Conceição fala, inclusive, que Carolina fundou uma linhagem, né? E eu me filio a essa linhagem de Carolina, né? Conceição, né? É orixá, né? É uma orixá viva que a gente tem, né? Ela provocou muito em mim, né? Ou seja, as personagens de Conceição são muito parecidas, né, com a gente, assim. E Chimamanda, né, incrível, e Maya Angelou, maravilhosa, né? Então, assim, são mulheres negras escritoras e é interessante porque você deve saber que a Carolina, a editora Todavia publicou, acho que foi esse ano, um livro da Martinicana, né? Cartas a uma Negra, sim, onde a Françoise Egat escreveu na década de 60. Ela entrou em contato descobriu a literatura de Carolina numa revista de moda que ela estava lendo e enlouqueceu. Do outro lado do Atlântico tinha uma mulher negra como ela, empregada doméstica como ela, e que tinha publicado um livro que virou best-seller. E a Françoise Egat já escrevia, né? E aí ela foi o convencimento, né? Ela já estava escrevendo um romance e começou a escrever cartas para Carolina. E essas cartas foram publicadas no livro Cartas a uma Negra. A primeira frase do livro, da primeira carta da Françoise Egat para Carolina Maria de Jesus, traduz isso que você falou. Ela diz: pois é, Carolina, a história de todos os pobres ao redor do mundo são como histórias irmãs. Então, quando a gente lê Conceição, quando a gente lê Carolina, quando a gente lê Maya Angelou, que está falando do sul dos Estados Unidos, numa época de segregação racial, né? Quando a gente lê a Alice Walker, né? Um romance que foi publicado em 1969, né? E eu nesse trecho tem um trecho desse romance que ela fala sobre um banheiro, né? Sim. O banheiro ficava fora, né? E eu fiquei lembrando do banheiro, de como que a mamãe lutou durante décadas para conseguir construir um banheiro com vaso sanitário, com pia, com água quente. E eu falo, velho, é um romance sobre a década de 60 do sul dos Estados Unidos, né? Décadas depois da abolição, né? E os negros ali ainda não tinham uma casa com banheiro dentro de casa, sabe? É a mesma realidade da minha mãe, sabe? A mesma realidade de Carolina, né? Então eu fico pensando que essa é a força, essa é a potência dessa literatura, né? Que Conceição diz que é a literatura universal, ou seja, que é essa literatura escrita a partir da experiência da mulher negra. Sabe? Então, eu acho que por isso que Maya Angelou, por isso que Carolina, por isso que Maria Firmina, por isso que Chimamanda, sabe? Nos impacta, é uma palavra que nos atravessa, né? Porque a Françoise Egat tem toda a razão. A história de todos os pobres, dos negros e das mulheres ao redor do mundo são histórias irmãs. Dalva, muito, muito obrigada por essa conversa. Para encerrar, eu gostaria de te fazer um pedido. Sim. Você pode escolher um trecho do seu livro para ler para quem está nos acompanhando? Posso. Tem uns muito que eu gosto muito, mas eu vou ler o primeiro, que ele é pequenininho, né? E que ele abre e eu acho que ele traduz muito assim a minha escrita, que é o Confissões. Segundo o historiador Sérgio Buarque de Holanda,
A necessidade de confissão é uma doença moderna que, pela palavra e pela sintaxe, condena à morte todos os sentimentos que nos oprimem. Michel Foucault também escreveu sobre isso. Para o filósofo, o homem ocidental é o homem confidente, que possui uma necessidade de verdade e uma vontade de saber. Fernando Pessoa traduziu poeticamente. Para ele, quando confessamos o que sentimos, diminuímos a febre de sentir. Santo Agostinho também escreveu suas confissões no livro que há anos está na lista daqueles que quero ler, mas que nunca consegui avançar para além das primeiras páginas. Darcy Ribeiro, por sua vez, me emocionou com suas confissões escritas na urgência de quem aguardava a morte, padecendo de um câncer já em estágio terminal. Carlos Drummond de Andrade me ensinou que algumas palavras são fortes como um javali, outras precisam ser enlaçadas, seduzidas, gostam de carícia. É preciso humildade para persuadi-las. Algumas são sistemáticas, viram-nos o rosto. Fruir a essência de cada palavra é um duelo, diz o poeta. Com Conceição Evaristo, aprendi que essas confissões são, na verdade, escrevivências. Assim vou seguindo. Quando me falta o ar, lembro de Adélia. E ao procurar palavras para narrar a minha angústia, eu já respiro melhor. Muito bom terminar dessa forma, nesses tempos que a gente precisa respirar melhor, né? Agradeço muito, muito, muito por essa conversa e quero falar para quem está nos acompanhando, né, que a Dalva está nas redes sociais, não é isso, Dalva? Sim. Quem quiser entrar em contato com você pode... Estou no Facebook, estou no Instagram. E vamos aguardar o seu próximo livro. Na verdade, 2 que você está em produção, né? O romance demora mais um pouco. Mas já estamos ansiosos. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E convoco e convido a todos, né, a seguirem assistindo a programação do FliBH, as entrevistas e as outras atrações. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.